Glória a Deus. A paz seja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Peguem as vossas Bíblias. Vamos estar abrindo aqui no Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 16. Evangelho de Lucas. Quem encontrou, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos estar lendo aqui o versículo 29. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Eu vou ler mais uma vez o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29, diz assim, ó: Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Amém? Toda a igreja fecha seus olhos que eu vou estar orando. Santíssimo Deus, maravilhoso, Senhor da glória, Pai querido, Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso. Senhor, está aqui, ó Deus, os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, Deus, a tua noiva, que veio, Senhor, para ouvir a tua voz, que veio, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, uma palavra, Deus, revelada diretamente no teu coração, uma palavra, Deus, tirada diretamente do teu santo trono. Aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar, aquilo, ó Deus, tua igreja necessita ouvir. Senhor, abre a minha boca, ó Pai, com poder, com autoridade, com revelação, Deus, com ousadia, com unção do teu Espírito. Senhor, coloca por terra, ó Pai, todo o peso do mundo espiritual, tira toda opressão, tira todo embaraço, tira toda distração, ó Pai, mas dê espírito de entendimento, ó Deus, para que o teu povo entenda a tua palavra nessa noite. Meu Deus, que essa mesma palavra, meu Deus, Senhor, sobre o coração de cada um, ó Deus, quebrando toda a pedra, tirando, ó Deus, toda dúvida, toda sujeira, tirando, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, que a tua palavra, meu Deus, venha nos despertar, venha nos santificar, venha nos purificar e nos colocar, ó Deus, novamente, ó Pai, no centro do teu querer, novamente, ó Deus, no centro da tua vontade. Senhor, que a tua palavra, meu Deus, venha brotar dentro de cada um, ó Deus, e crescer, produzir fruto e produzir, ó Deus, resultado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda a igreja aplaude ao Senhor Jesus. Toda a igreja pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, ou tem a lei, e os profetas, ouça-nos. Essa é uma passagem bíblica onde Jesus ele narrou um fato, né, que não é uma parábola, porque parábola não leva nome de pessoas. E é uma passagem que só se fala em Lucas, não tem Mateus, não tem Marcos, não tem João, mas só se fala em Lucas sobre o homem rico e o mendigo Lázaro. Aqui Jesus ele conta algo, né, que aconteceu. Ele diz assim no versículo 19: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. E ao seu portão, fora, deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então aqui Jesus, ele conta essa história que não é uma parábola, porque parábola não leva o nome de pessoas. Então Jesus, ele conta algo que aconteceu. A Bíblia não diz em que época da história que aconteceu isso. Mas Jesus, ele conta, né, isso aqui de que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias se regalava esplendidamente. A Bíblia diz que era um homem muito rico, né, que todo dia na sua casa tinha festa, todo dia na sua casa tinha banquete. E diz também no versículo 20: ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Então aqui Jesus ele começa, né, mostrar o que acontece no mundo físico e também no mundo espiritual. Que Jesus ele começa a contar a diferença no mundo físico entre o do pobre e do rico. Então diz que também na porta, no portão da casa desse homem rico, também estava ali deitado um homem chamado Lázaro.
você vê que o do rico não aparece o nome, mas o do pobre, do mendigo, aparece. Jesus, ele dá o nome dele. E deitado o mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera. Era o homem cheio de enfermidade, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia não diz que ele vivia das migalhas, que ele conseguia se alimentar, mas ele desejava, né? Ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Ele estava ali porque ele falava, não, na casa de um homem rico tem festa, tem banquete todos os dias, então não sobra, né, um pouquinho de comida, sobra bastante comida. Então, nesse de sobrar bastante comida, eu vou ficar no portão, que eles vão ver a minha pobreza, a minha miséria, a minha vergonha, a minha enfermidade, vai ter dó de mim. Então ele estava ali desejando. A Bíblia não diz que ele comia, mas ele desejava. Mas ele desejava se alimentar da sobra da comida daquele homem rico. E diz assim no versículo 21, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as úlceras. Então, Jesus ele está contando no mundo físico a diferença do pobre e do rico. E Jesus ele começa a contar também o que acontece no mundo espiritual. E diz assim, olha, no versículo 22, e veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Olha a diferença. Então Jesus ele vai dando detalhes que veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão era um lugar, né, um lugar onde as pessoas que morriam com Deus no Antigo Testamento, elas eram levadas, né? É o único lugar na Bíblia onde se fala do seio de Abraão. Se Jesus não citasse aqui, nós nunca íamos saber para onde as pessoas que morreram com Deus iam. Então, Jesus, você vê que tudo tem um propósito. Ele está nos ensinando e, na mesma forma, ele está nos transmitindo informação do mundo espiritual. Então, ele está dizendo, ó, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado para um lugar. O seio de Abraão, ele era um lugar no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento. Né, que quando as pessoas morriam com Deus, as pessoas eram levadas para o seio de Abraão, que é como se fosse o paraíso hoje. E aquele seio de Abraão era um lugar que não era dentro do céu, né? Muitos dizem que era próximo do inferno, porque o inferno também é uma sala de espera. Então, o inferno é uma sala onde os mortos ficam esperando o dia do juízo. Então, quem morria com Deus ia para o seio de Abraão, então era conduzido, levado pelos anjos. Mas quem morria sem Deus era levado para o Hades, que é o inferno, que é uma sala de espera onde eles ficam sendo atormentados, eles ficam já em tormento esperando o dia do juízo, né? Para depois serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então você vê que a morte, tanto para quem morre com Deus ou para quem morre sem Deus, a teologia chama de estado intermediário, né? Então, porque estão aguardando algo no futuro. E eles são levados. Agora, por que eles são levados para o seio de Abraão? Porque no mundo, no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, né, a pessoa ela tinha o direito do perdão. Ela fazia uma oferta que era a oferta pelo pecado, para Deus perdoar o pecado. Então aquela oferta ali tinha, dependendo do pecado, existiam as ofertas diferentes. A pessoa pegava ali um animal, um cordeiro, né, que representava o sacrifício de Jesus, e levava para o sacerdote, onde o sacerdote examinava aquele animal, porque ele representava a perfeição de Jesus, que não poderia ter nenhum defeito, nenhuma enfermidade, não poderia ser cego, não poderia estar doente, tinha que ser perfeito. Então havia uma examinação antes pelo sacerdote. E ali era transferido, né, com uma oração, colocava a mão na cabeça daquele animal e na cabeça da pessoa que pecava, e ali era transferido o pecado. Então aquele animal era sacrificado. Então a pessoa estava perdoada daquele pecado. Se ele pecasse no outro dia, tinha que fazer a mesma coisa.
Então você vê que tinha que fazer a mesma coisa, mas só que no mundo espiritual, aquele pecado que foi perdoado, ele continuava a existir. É igual quando a mulher preguiçosa, ela varre a casa e coloca a sujeira embaixo do tapete. E diz, a casa está limpinha. Você entendeu? Se olha assim, parece que está limpo, mas no mundo espiritual não está limpo. O pecado está lá. Sabe por que o pecado está lá? Porque há uma dívida a ser pago, aonde nós não poderíamos pagar nem por nós mesmos, porque a Bíblia diz que o preço de uma alma é caríssimo. Então você vê que o pecado era perdoado, mas só que no mundo espiritual ainda existia uma dívida. O pecado continua existindo, estava lá encoberto, esperando para que Jesus viesse e pagasse esse preço. Pegasse esse pecado, né, tomasse esse pecado sobre si, né, e de sobre si levasse a culpa do pecador, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tomava esse pecado sobre si, levava a culpa do pecador sobre si, e depois ele lançaria esse pecado no mar do esquecimento e dele não se lembraria mais. Então você vê que a pessoa morria em Deus, mas ela não poderia ir para o céu. Por quê? O pecado dela no mundo espiritual ainda existia. Uma dívida que ainda precisava ser pago, que esperava. É por isso que era colocado como que debaixo do tapete, esperando alguém para vir tirar aquela sujeira. Que era o próprio Cristo. Mas só que ainda não era chegado a hora de Jesus vir. Porque Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. Ele não veio nem um dia a mais, nem um dia a menos. Então, a pessoa foi perdoada, a casa está limpa, mas na verdade não está totalmente limpo. Então, existe uma dívida a ser paga que Jesus veio pagar. Então, a Bíblia diz que nós por nada fomos vendidos e sem dinheiro não somos comprados. Que não foi por prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então você vê que eles estão salvos, mas não podem entrar no céu porque ainda existe uma dívida. Ainda não chegou o tempo de pagar essa dívida. Então aquelas pessoas no Antigo Testamento eram levadas para um lugar que era chamado como um paraíso, que era conhecido como seio de Abraão. Então é o único lugar na Bíblia onde ficamos sabendo para onde vai os crentes do Antigo Testamento, porque não poderiam entrar no céu. Então eles iam para o seio de Abraão. E Jesus disse assim, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então Jesus, por que aquele pecado continuava existindo? Por causa, né, da dívida que existia. Então Jesus tinha que vir e pagar. Deixa marcado em Lucas capítulo 16, vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus lá próximo de Apocalipse, capítulo 10. Quem encontrou os amém? Versículo 1. Olha o que acontecia no Antigo Testamento. E diz assim, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Então você vê que quando o sacerdote ele entrava no Santo do Santo uma vez por ano, com o sangue de um cordeiro, né, que representava o sangue de Jesus, e ali era conhecido como o dia de Yom Kippur, ou dia do perdão, ou dia da expiação, onde eles pediam perdão, a pessoa pecava e levava o animal e tinha o perdão, mas só que havia um perdão por toda a nação, havia um perdão geral, que era o dia do perdão, onde o único dia do ano que o sacerdote podia entrar no Santo do Santo, com o sangue do cordeiro, que representava o sangue de Jesus, para perdoar os nossos pecados. E ali uma vez por ano, o sacerdote entrava para pedir perdão por toda a nação. E diz assim, ó, porque a lei, tendo a sombra das coisas futuras, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, continuamente, se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Quer dizer, o que acontecia?
só amenizava. Só, sabe, fazia uma limpeza ali só para não ser condenado, porque entrar no céu ainda não podia. E diz assim, olha, no versículo 2: de outra maneira não teria deixado de ser oferecido, pois tendo sido uma vez purificado, os que prestavam o culto nunca mais teria consciência de pecado. Mas nesse sacrifício, cada ano se fazia a recordação dos pecados. Por quê? Porque o pecado continuava existindo. Versículo 3: mas esse sacrifício, cada ano se fazia a recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touro ou de bodes tire pecado. Então você vê que não tirava, só amenizava para a pessoa não cair no inferno, não ser condenado. E diz assim, olha, no versículo 4, pelo que é impossível que o sangue de touro e de bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo, quem entrou no mundo? Jesus. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ele está falando, esse sacrifício e oferta são sacrifício do perdão do pecado. São oferta que a pessoa tinha que fazer pelo pecado. Então, ele diz aqui, olha, pelo que entrando no mundo, que é Jesus, diz, sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste. Por que não quiseste? Porque não resolvia. Só amenizava, só ganhava tempo até Jesus chegar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. No 6, não te deleitaste em holocausto e oblação pelo pecado. Mas eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Jesus, ele se ofereceu, ele falou, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E ele ainda diz, e no livro está escrito de mim. No versículo 7, então eu disse, eis-me aqui. No livro, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reaver, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. No versículo 8, tendo dito acima, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecia segundo a lei. Então você vê que ali Deus ele não se agradava daquilo, porque não consertava, não purificava, não aperfeiçoava aquele que dizia que era de Deus. Então Deus arrumou algo ali só para ganhar tempo, só para todo mundo não cair no inferno. E diz assim no versículo 9, agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, que é o sacrifício. Tira o primeiro sacrifício, que não funciona, para estabelecer o segundo. E é nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do quê? Do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Porque o sacrifício é perfeito, porque o sacrifício é santo, porque é impossível que o sangue de touro ou de bode tire pecado. Então você vê que quando Jesus foi para ser batizado por João Batista apontou para Jesus falando para o povo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele diz assim, é nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. No 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar o quê? Pecado. Mas o sacrifício de Jesus foi perfeito de uma vez para sempre. Então você vê que o sacrifício de Jesus foi de uma vez para sempre.
Então, quando Jesus estava na cruz, ali o ladrão que estava crucificado do lado de Jesus falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque naquela hora ele estava pagando a conta. Naquela hora ele estava pagando a dívida. Naquela hora ele estava se apropriando daqueles pecados que estavam debaixo do tapete, dos pecados das pessoas que estavam vindo, dos pecados das pessoas que iam morrer até a última. Então Jesus ele estava se apropriando. Então aquele homem ele identificou Jesus não como um bandido, não como alguém, né, não como um malfeitor, mas ele mesmo na cruz ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que Jesus era rei. Então ele falou: Senhor, quando entras no teu reino, porque só tem um reino que é rei. Também quando entras no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não é daqui 10 anos, não é daqui 100 anos, não é daqui 200 anos. Mas hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas só que o paraíso no Antigo Testamento era onde? No seio de Abraão. O paraíso era no seio de Abraão. Vamos lá para Efésios, volta algumas páginas. Efésios, capítulo 4. Quem encontrou, amém? Efésios, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim, ó: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus, quando ele morreu na cruz, Jesus, ele desceu até o inferno. Jesus, ele tomou a chave da morte e do inferno. Jesus, ele foi, e diz assim no versículo 8, Jesus, por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esse levou cativo ao cativeiro, ele está falando que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisões, não é demônio, pregou para as pessoas que foram salvas. Jesus, ele pregou aos mortos, mas Jesus não pregou: olha, tem alguém que quer aceitar Jesus? Não, já morreram com Deus. Então Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisões, pregou para os mortos, dizendo: olha, vai ser transportado o cativeiro de vocês para dentro do céu, porque a dívida foi paga. Então Jesus falou: Pai, está consumado, está feito, está pago. Então Jesus, ele desce e ele anuncia que o seio de Abraão, que o paraíso do Antigo Testamento vai ser transportado para dentro do céu, porque foi pago. Então já por isso Jesus diz para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque chegou o dia de pagar a dívida, chegou o dia de tirar a sujeira debaixo do tapete, chegou o dia de lançar os pecados no mar do esquecimento e dele não se lembrar mais. Então você vê que Jesus falou: está feito, está pago, está consumado. Então Jesus diz assim, ó: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por que o cativeiro? Porque eles estavam salvos, mas não tinham acesso ao céu. Ele estava preso em um lugar de espera, esperando a conta ser pago. Então ele está dizendo, então ali para eles era como se fosse um cativeiro. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Não levou só as pessoas, levou o lugar. Olha só, levou cativo o cativeiro e levou o lugar. Diz assim no versículo 9: ora, isto ele subiu, que é senão o que também desceu às partes mais baixas da terra. Quer dizer, antes de subir, primeiramente ele desceu. E diz assim, ó: ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Por que as partes mais baixas da terra? Porque o seio de Abraão não ficava dentro do céu. O seio de Abraão, ele ficava próximo do inferno, separado por um abismo. De um lado está o Hades, aqueles que morreram sem Deus, e tem o abismo, e do outro lado estava o seio de Abraão, que era o paraíso do Antigo Testamento. Então você vê que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra.
No versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus, ele desceu e depois Jesus, ele subiu. E depois Jesus, ele volta para ressuscitar. E depois Jesus, ele sobe de novo, né? Ascendeu ao céu. E quando Jesus voltar novamente, vai ser para arrebatar a igreja. E depois que Jesus voltar novamente, 7 anos depois, vai ser para inaugurar o milênio na terra. Então, vamos lá aqui em Colossenses. Adianto algumas páginas. Colossenses capítulo 2, em versículo 13. Quem encontrou os amém? Colossenses 2, 13. Diz assim, ó. E a vós, quanto estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus não perdoou só uma coisinha ou outra. Jesus perdoou todos os nossos delitos. Então ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E havendo riscado o escrito do quê? De dívida, que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz. Então você vê que Jesus, ele pagou. É por isso que Jesus falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus morreu, pagou a dívida, derramando todo o seu sangue, né? O seu precioso sangue, pagando aquela dívida, se apropriando dos nossos pecados. Então ele, já que a dívida está paga daqueles que morreram com Deus, ele foi até o seio de Abraão, anunciou que ele ia ser transportado agora para dentro do céu. Não totalmente dentro do céu, mas uma sala também reservada, esperando, né, o tempo da plenitude de Deus, para cumprir sobre todas as coisas sobre aqueles que vão ser salvos. Então Jesus, ele não pregou perguntando quem quer aceitar Jesus, quem quer ser salvo. Não, ele foi lá só comunicar o que ele ia fazer. Ele foi lá só anunciar que chegou a hora, né, de ser transportado para o céu. Então você vê que aqui diz, ó, no versículo 13: e a vós, quando estávamos mortos nos vossos delitos e na nossa circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida, um documento espiritual que nós devíamos, que nós tínhamos que ser condenados, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Então Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Então você vê que, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 16. Então no Antigo Testamento, as pessoas que morriam com Jesus, com Deus, iam para o seio de Abraão. Então Jesus diz aqui, olha, no versículo 22, veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Olha só, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Deus, ele mostra para o apóstolo João, né, o novo paraíso, que é para onde foi levado todos os salvos em Deus. Deixa marcado aí, vamos lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Quem encontrou, diz amém? Versículo 9. Diz assim, ó: quando abriu o quinto livro, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então você vê que o apóstolo João,
ele viu as almas daqueles que morreram, né, aqueles que foram mártires, as almas de todos, né, debaixo do trono de Deus, que é para onde Jesus levou. Para onde Jesus levou aqueles que estavam salvos. Então, quando uma pessoa hoje, ela morre, o espírito dela e a alma é levado para esse mesmo lugar. Para o lugar aonde João viu as almas dos salvos. Diz assim, ó, no versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue dos que habita sobre a terra? Eles estão clamando, sabe para quê? Para que Deus faça logo o arrebatamento, para que Deus se vingue daqueles que nunca quiseram saber de Deus, daqueles que mataram, perseguiram o seu santo. Então você vê que eles estão no céu, mas eles estão conscientes. Eles estão conscientes que eles viviam na terra. Eles são conscientes, né, da injustiça que fizeram com eles. Então eles estão clamando a Deus, dizendo no versículo 10, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue que habitam, dos que habitam na terra? E fora dada a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se cumprisse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser morto, como também eles foram. Então foi dadas vestes brancas, longas e finas, né, para que esperasse até o tempo determinado com Deus. Então você vê que mesmo as pessoas estando no céu, estando no inferno, elas estão conscientes de quem elas eram, de onde elas vieram, o que aconteceu com ela. A pessoa não está dormindo. Quando fala dormindo, é só do corpo, mas o espírito e a alma está totalmente consciente, tanto de quem está no céu e tanto de quem está no inferno. Então você vê que diz assim no versículo 11: e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se cumprisse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos, como também eles foram. Quer dizer, Deus precisa que todas as pessoas que passaram pelo planeta Terra sejam salvos, até que não fica mais nenhum, para que Deus possa abençoar, recompensar a cada um, todos ao mesmo tempo, desde o primeiro de Adão e Eva até o último. Volta lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem encontrou isso, amém? E versículo 37. Capítulo 11 inteiro fala dos heróis da fé. E diz assim, ó. Aí dá um exemplo aqui dos heróis da fé. Foram apedrejados e tentados. Foram cerrados ao meio. Morreram ao fio da espada. Aqui está falando de profetas, pessoas que foram santos. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha só, essas pessoas eram pessoas tão santas, mas tão santas, que o mundo nem era digno de ter elas aqui na terra. Mas a Bíblia diz como que elas eram. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Antes pelos errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram o quê? A promessa. Como pode Abraão não ter alcançado a promessa? Como pode Moisés não ter alcançado a promessa? Como pode os apóstolos não ter alcançado a promessa? Então diz aqui, ó: e todos esses, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, só foram salvos. Estão no paraíso. Antes estava no seio de Abraão, mas agora está no paraíso, debaixo do trono de Deus. Alcançaram bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Qual era a promessa? De estar para sempre sentado ao lado de Jesus.
nunca mais sair do lado de Jesus. A promessa é qual? É aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, aquilo que o coração do homem não desejou. É que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você vê que eles estão salvos, estão dentro do céu, mas eles estão como se numa sala dessa. Tudo lá fora é o céu, mas só que eles não têm acesso ainda. Então lá por isso que estão debaixo do trono de Deus, foram dadas vestes brancas, para que esperasse, para que se completasse o número do quê? Dos salvos. Mas só que eles estão com pressa. Quem não quer receber a bênção? Quem não quer ter acesso total do céu? Então eles estão com pressa. Então diz aqui, ó, e todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito. Melhor para nós do que para Abraão, melhor para nós do que para Jacó e para Isaac. É isso que a Bíblia está dizendo. Visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse o quê? Aperfeiçoado. Então está todo mundo aguardando nós. Então você que não é crente de verdade, se converta. Porque quem está lá, quem está lá tem pressa. Estamos impedindo a bênção dos irmãos. Então você vê que Deus, ele pagou. O apóstolo João, Deus ele mostrou, olha, as almas de quem morre em Deus, né, independente se foi mártir ou não, está lá, aguardando, está numa sala de espera, dentro do céu. Então, o apóstolo Paulo, vamos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, volta algumas páginas. Olha a experiência do apóstolo Paulo. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 2. Todos encontraram? E diz assim, ó: conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. A Bíblia diz que Jesus ele desceu e ele subiu acima de todos os céus. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele está contando de si mesmo a experiência que ele teve. Então ele não entende exatamente como que foi. Ele diz assim, ó, conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. Então ele está dizendo, Deus me levou lá dentro, só não entendo como que foi. Se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Mas foi em espírito, foi fora do corpo, porque carne e sangue não entra no céu. Carne e sangue não entra no céu. Então, olha só em Apocalipse, vai lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou diz amém? Olha a experiência do apóstolo João. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em o quê? Em espírito. No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então você vê que João ele foi levado até o céu. Ele está falando, eu fui arrebatado em espírito. O corpo está na ilha de Pátimos, mas o espírito foi arrebatado até o céu. Então o apóstolo Paulo ele teve essa experiência. Ele não entendeu se foi no corpo ou se fora do corpo, mas nós sabemos que foi em espírito, porque o corpo não entra no céu. Ele falou, Deus me levou até ao 3º céu, no lugar exatamente onde fica Deus, porque existe o 1º céu, que é o céu que nós conseguimos enxergar, existe o 2º céu, que é nas galáxias, no espaço, existe o 3º céu, que fica acima de tudo, que é no mundo espiritual. Ele está falando, Jesus ele subiu acima de todos os céus.
O apóstolo Paulo está dizendo: Deus me arrebatou, não sei se no corpo ou se fora do corpo, me levou até ao paraíso, até o terceiro céu. Volta lá para 2 Coríntios capítulo 12, para nós entendermos melhor. No versículo 3: sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E esse paraíso onde foi? Embaixo do altar, onde está aquelas almas onde o apóstolo João viu. Foi arrebatado ao paraíso. Deixa eu ler novamente o 3. Conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Foi arrebatado ao paraíso, que no versículo 2 ele diz que foi até o terceiro céu, ao final do versículo 12. Foi arrebatado até o terceiro céu, quer dizer, ele foi levado no mundo espiritual onde Deus está, e foi arrebatado até ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Então você vê que quando Jesus ele pega o seio de Abraão, ele paga todas as dívidas de todas as pessoas, né? E ele diz para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê que o ladrão da cruz, ele está no céu, mas está naquele lugar onde o apóstolo Paulo foi levado. Ele está naquele lugar aonde o apóstolo João, Deus mostrou para ele as almas daqueles que estavam salvos. Então você vê que Jesus, ele pagou. Então você vê que agora, quando a pessoa morre em Cristo, ela é levada para essa sala, debaixo do trono de Deus, que é uma sala dentro do céu, que é só quando todos serem salvos, aí sim vai ser tirado para ser levado ao tribunal de Cristo, onde vai se receber a recompensa das nossas obras, que é chamado de galardão. Então você vê mais que ele está falando, mas aqueles que obteram bom testemunho pela fé, eles não receberam a promessa, porque Deus proveu algo melhor a nosso respeito, porque eles, sem nós, não pode ser aperfeiçoado. Então você vê que é tudo ao mesmo tempo, não é separado. Então desde Adão e Eva, todos estão aguardando a nós. Se você não se converter, vai demorar. Estão lá impacientes, querendo receber logo a sua bênção. Volta lá para Lucas capítulo 17. Então tudo isso aqui é a história do rico, do mendigo, que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas só que também morreu o rico e foi sepultado. Foi sepultado aonde? No versículo 23, todos encontraram? Diz assim, ó: morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, quando o rico morreu, ele foi sepultado aonde? No Hades. Foi sepultado no inferno. E de lá do Hades, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, que era o lugar ali onde era levado os salvos. E dizendo assim, ó: e clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo, para que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então você vê que ali ainda não é o lago que arde em fogo e enxofre. Então aqui, mas ele já estava atormentado em chama. Então ele, vendo Lázaro, ele lembrou: não, aquele dali era o mendigo que desejava comer as migalhas que ganha da minha mesa. Então você vê que ele está numa aflição tão grande, que ele deseja uma gota de água na sua boca, né? E nós aqui brincando de ser crente, desejando uma gota de água. Que diferença vai fazer molhar a ponta do dedo e pôr na língua? Que diferença vai fazer? Mas a aflição, a tormenta, o sofrimento é tão grande que isso já é como se já traz um alívio, nem que seja por um alívio de 1 segundo. Então você vê como que é terrível o inferno. Deus está mostrando a diferença da vida dos dois no mundo físico e agora também a diferença dos dois no mundo espiritual. Então quer dizer que todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o céu. Todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno? Não, aí lascou, não é assim. Não é assim que funciona. Porque ali era um pobre que temia Deus.
era um pobre que estava doente, era mendigo, mas é uma pessoa que no último momento ali entregou a vida para Jesus, pediu perdão, pediu misericórdia. Mas só que o rico, o que é que Jesus falou? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque o rico, ele põe a sua confiança no dinheiro. Deus, ele falou, vós não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou há de agradar um e desprezar o outro, porque não pode servir a Deus e as riquezas, só tem lugar para um. Então você vê que tem pessoas que ela não conseguem, conciliar Deus e riqueza. Tem pessoas que não conseguem conciliar. Aí mostra aqui, no versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que a tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Porque é uma pessoa que era rica, que não lembrava de Deus. Enquanto conseguir resolver os seus problemas com dinheiro, nunca vai usar a fé. Você vê que o pobre, ele tem mais facilidade de usar a fé do que o rico. A pessoa é menos instruída, ela tem mais facilidade de usar a fé do que o estudado. Você vê que a maioria dos químicos, a maioria dessas pessoas muito estudadas, elas são ateus. Elas não conseguem crer em Deus. Quanto mais instrução, menos crê em Deus. Então Deus fala que a sabedoria do homem para Deus é loucura, porque é uma sabedoria que afasta o homem de Deus. Então você vê que Abraão diz assim, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que a tua vida recebeste os teus bens. Você vê que quando a pessoa morre, tanto quem está no céu e quem está no inferno, ela lembra. Ela tem consciência, porque o que está dormindo é só o corpo, mas o espírito e a alma está consciente. A pessoa, ela sabe muito bem a vida que ela teve aqui. Então você vê que Abraão está falando, dizendo assim, lembra-te, que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado, porque morreu sem Deus, porque confiou só na riqueza. Então você vê que tem pessoas, olha só o trabalhar de Deus. Como que Deus trabalha. A palavra de Deus fala que as coisas loucas de Deus, ela mais sabe do que a sabedoria do homem. É porque nós não entendemos, as pessoas acham estranho, Você não beber, você não fumar, você não se prostituir, você devolver o dízimo. Então, para eles, são as coisas loucas de Deus. Mas as coisas loucas de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, que a sabedoria do homem afasta ele de Deus. Então, você vê, olha o trabalhar de Deus. Abraão fala, lembra que em tua vida recebeste os teus bens. Tem pessoas que quando Deus vê que a pessoa não vai ser salva, porque Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, Deus, ele já sabe. Então, quando Deus vê que a pessoa, por mais que Deus lute para ela ser salva, e Deus sabendo que ela não vai se salvar, ainda que a pessoa fique a vida inteira na igreja, Deus faça de tudo. Deus manda, cada dia Deus manda um profeta, Deus fala com ela de infinitas formas, e Deus sabe que por mais que Deus fale com ela, por mais que Deus trabalhe, ela não vai ser salva. Deus sabe que lá no final não vai ser salva. Então, Deus, para fazer justiça, Deus, ele dá riqueza para a pessoa. Então quer dizer que todos os ricos, Deus está fazendo isso? Não, estou falando com alguns. Algumas pessoas, quando Deus vê que não vai ter jeito de salvar nem no último minuto, então Deus faz isso, é uma forma de Deus fazer justiça. Sabe aquela pessoa que recebe um diagnóstico do médico, só tem 3 meses de vida? Aí fala, não, então nesses 3 meses vamos realizar o sonho dela. É isso que Deus faz. Sabe, aquilo que ela sempre desejou comer, vamos comprar. Ela sempre desejou passear, vamos fazer aquele passeio. Ela sempre desejou fazer tal coisa, vamos realizar o sonho. É isso que Deus faz. Você entendeu? Deus dá conforto, é uma forma de Deus fazer justiça. Vamos proporcionar o melhor para a vida dela. Então Deus, ele faz isso quando Deus vê que não tem jeito nenhum da pessoa ser salva. Então Abraão fala, lembra que na terra você já recebeu os teus bens.
e Lázaro, de igual modo, os males. Então, olha, deixa marcado aí. Vamos aqui em Lucas capítulo 6, volta algumas páginas. Vê se Jesus não falou disso. Porque, olha, pregando assim, quem não conhece a Bíblia, parece que a gente está pregando heresia, né? Jesus, Deus vai dar riqueza para quem vai para o inferno. É isso mesmo. Que sabe por quê? Porque Deus ele é justo. Aqui em Lucas capítulo 6, e versículo 24. Olha o que Jesus falou. Mas ai de vós, o quê? Os ricos, porque já recebeste as vossas, o quê? Consolações. Deus faz isso ou não faz? Deus faz. Não com todos, mas com aquela pessoa que Deus sabe que não tem jeito de salvar ela. Deus dá riqueza, Deus dá um conforto, Deus satisfaz o desejo dela, o sonho. Sabe por quê? Porque Deus ele é amor. Deus sabe que a pessoa não vai ser salva, mas Deus ama. Então, Deus sabendo que por todo jeito que ele lutar não vai alcançar o céu, Deus ele dá uma vida confortável. E a pessoa não entende. E Deus também não vai explicar. Então, diz assim, ó. Mas ai de vós os ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Já recebeu. Então, a nossa vida nós não recebemos agora, porque nós estamos ajuntando tesouro no céu. Né? Um galardão, estamos trocando a nossa vida de agora de conforto por uma vida melhor, né? Para uma vida melhor no céu. Então quer dizer, ou você recebe agora ou você recebe depois. Jesus falou, quando der esmola, né, faça com que a sua mão direita não saiba, a sua mão esquerda não saiba o que a direita faça, para que você seja recompensado pelo Pai que está no céu. Porque a recompensa de homem não vale nada. Então Deus ele quer que nós sejamos ricos diante de Deus, a juntar tesouro no céu. Porque onde está o nosso tesouro, também aí está o nosso coração. Olha quando Asaf, a Bíblia diz que ele fala que quase seus pés se desviou por olhar a prosperidade do ímpio. Vendo o ímpio que prosperava no seu caminho. E ele começou a murmurar, para quê? Eu sou tão crente, tão santo, né? Eu tenho me separado inutilmente, porque o camarada nem se separa, nem se santifica, e ele cheio da grana, todo dando troca de carro, mora em mansão, viaja para Dubai, para tudo que é lugar, né? Come do bom e do melhor, e eu me santificando, me separando, e nada disso. Então ele começou a desejar olhar, tirar o olho de Deus e olhar para a prosperidade do ímpio. Ele está falando, por causa disso eu quase me desviei. Até que eu tentando compreender essas coisas, como que Deus faz, como que Deus trabalha, né, como que Deus age, eu tentando compreender essas coisas, Deus me mostrou o quê? O fim deles. Deus me mostrou agora o conforto. Deus me mostrou o resultado lá na frente. Vamos lá, Salmo 73, para você ver como a forma que Deus trabalha. Salmo 73. Quem encontrou, diz amém? Versículo 16. Diz assim: quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa demais para mim. Ele queria entender como que pode uma coisa dessa. Deus vai dar riqueza para quem não vai para o céu? E para quem vai para o céu vai ficar na prova? Jesus falou, quem quiser vir após mim que se negue. Então, nós temos que abrir mão dessa vida para alcançar uma vida melhor. Aí ele diz assim, ó, quando me esforçava para entender o jeito que Deus age, as coisas que Deus faz, como que Deus trabalha, eu achei que era tarefa difícil demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Ele na murmuração, ele vem para o santuário, e Deus mostra para ele. Deus não mostra agora a diferença, né, entre o pobre e o rico. Deus mostra lá no final. Porque o que conta não é agora, o conta é no final. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta ficar a vida inteira na igreja e no último dia me desviar. Então, o que é que o Salomão falou? Que é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Porque nós começamos mal, sabe, entristecendo o Espírito Santo, caindo, levantando, e por aí vai, dando mancada com Deus, dando mancada com os irmãos, mas o importa é se firmar. Porque Jesus nos limpa quando nós estamos no caminho.
É no caminho que Jesus vai nos limpando. Então diz aqui, ó, no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugar escorregadio, tu os lança para a ruína. Quem está fazendo isso é o diabo? Ele está falando que é o próprio Deus. Ele está falando de pessoas ricas. Ele quase se desviou por olhar para a prosperidade do ímpio e desejar. Ele está dizendo, ó, no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. Certamente tu o pões em lugar escorregadio, tu os lança para a ruína. Então você vê que é como é o próprio Deus que faz isso. Esse é o trabalhar de Deus, é a forma que Deus trabalha. E Deus, ele não vai explicar que ele trabalha dessa forma. Mesmo que nós não estamos entendendo o trabalho de Deus, nós temos que saber que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E que Deus, ele é justo. Ainda que nós não venhamos a entender. Volta lá para Lucas capítulo 16. A hora está passando, nós estamos só na metade da mensagem. Aqui no capítulo 16, e no versículo 25, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Os seus bens você já recebeu, né? Já recebeu a sua recompensa, o seu galardão, a sua recompensa. Recebeu tudo lá na terra. Agora aqui no Porta da Morte, no mundo espiritual, não tem mais nada. No versículo 26. E além disso, olha, ele diz, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e nem os de lá passar para nós. Ele está dizendo, olha, não decide, não é agora. A hora de decidir já passou, já ficou para trás. Quem está no seio de Abraão, que está no paraíso, não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Então, quer dizer, não é agora que decide isso, né? O tempo de decidir já passou, é lá na terra, enquanto estava com vida. É por isso que em Isaías 51, versículo 6, Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho mau, e converta ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso em perdoar, porque os vossos caminhos não é os meus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Ele fala, como o céu é mais alto que a terra, assim também os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais alto que os vossos caminhos. Porque há caminho que aos olhos do homem parece ser bom, mas dá um caminho de morte. Então você vê que ele diz assim, ó, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que se quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passar para nós. No versículo 27, disse ele, então, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha eles também para esse lugar de tormento. Olha só o que ele pede. Ele está falando, já que ele não pode nem molhar a ponta do dedo e vir aqui pôr na minha língua para me tirar desse tormento, fala, então manda ele, já que não tem mais solução para mim, já que não tem mais jeito para a minha situação, então fala para ele voltar, né, ressuscitar e ir até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para alertá-los, para que eles não venham cair no inferno. Então você vê que ele está dizendo, já como não tem jeito para mim, então você vê que a pessoa lá no inferno, eles têm consciência perfeitamente que ele vivia na terra, e que ele tinha um pai, e que ele tem 5 irmãos, e que se aqueles 5 irmãos não se converter, eles vão parar no mesmo lugar. Então agora ele está no inferno, mas está preocupado com quem ficou. Tem lembrança ou não tem? Aí o diabo fala, não, morreu, acabou, né? Morreu, já era. Aí a pessoa descobre que não era coisa alguma e não tem mais como consertar. É isso que o diabo quer. E diz assim, ó,
No versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha eles também para esse lugar de tormento. Qual é o lugar de tormento? O inferno. No versículo 29, onde nós iniciamos. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. Ele está dizendo, olha, tem culto para todo lado. Todo lugar que você passar aí, você vai ver uma igreja aberta. A palavra de Deus está sendo pregada 24 horas em todos os lugares. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não vai parar tudo por causa de você. O reino de Deus não para por causa de ninguém. Jesus falou, você quer me seguir? Eu não vou parar não. Toma a sua cruz e se nega e venha. Essa é a regra de Deus. Deus não vai parar por ninguém, por santinho nenhum. Jesus falou, você quer entrar no céu? Então me segue. Então tome a sua cruz e se nega, se vira, eu não vou parar. Começa a correr. Então, aqui ó, versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouça, não quer dizer, a lei está sendo pregada, a palavra está sendo pregada. Você que tem que parar para ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas só que a pessoa está numa corrida frenética, sabe? A correria do dia a dia, que não tem tempo de parar para ouvir Deus falar. Não tem tempo de parar para vir no culto. Então Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí o Pedro fala, Senhor, se as condições é essa, então é impossível alguém ser salvo. Se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, então se as condições são essas, ninguém vai se salvar. E Jesus disse para ele, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para nós é impossível sermos salvos, mas Deus ele dá o seu jeito. Nem que ele tem que nos quebrar, mas ele dá o seu jeito. Então, ele está dizendo, olha, ouçam, tem culto para todo lado. A Fiel é Verdadeiro tem culto quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. É transmitido pela live, é colocado no grupo, é colocado no status. Tem banco vazio, ele está falando, se vira. Ou lá em Atos capítulo 15. Diz assim, ó. Porque Moisés, ou a lei, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem. E cada sábado é lido na sinagoga. Olha só, ele está dizendo, olha, porque a lei, desde os tempos antigos, em cada cidade tem homens que preguem. Deus está falando o tempo todo. A pessoa não vai chegar no dia do juízo e dizer, eu não sabia, eu não ouvia, sabe, eu não sabia onde a palavra de Deus está sendo pregada. Então Deus, ele não espera a pessoa vir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Deus, ele fala o tempo todo. Nós que temos que parar para ouvir. Então você vê que o reino do céu não para por ninguém. Quer alcançar o céu, começa a correr. Se vira nos 30, se mexa, acha tempo para ouvir o que Deus está falando. Ele está dizendo, porque Moisés, ou porque a lei, desde tempos antigos, tem em cada cidade, homens que o preguem. E cada sábado é lido nas sinagogas. Porque a sinagoga funcionava só de sábado. Então, a cada sábado, toda a sinagoga está aberta. Mas só a pessoa não tem tempo de parar para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Volta lá para Lucas. Olha só, aí ele pede, né? Então manda Lázaro para ir à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham cair nesse lugar de tormento. No versículo 30, respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Ele estava tudo bem, lá tem pregador, tem culto para todo lado, mas não estão dando ouvido. Mas se alguém que foi morto e ressuscitar e voltar para dizer como é aqui, eles vão se arrepender. Jesus fez isso com Lázaro. Sabe o que quiseram fazer com Lázaro? Matar. Fez ou não fez? Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Vamos lá, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Jesus fez. Então você vê que Deus, ele trabalha 24 horas para salvar. Evangelho de João, capítulo 12. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias.
quiseram matar Lázaro. Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 10. Quem encontrou, amém? Diz assim, ó: mas os principais sacerdotes deliberaram matar também quem? Lázaro. Porque muito por causa dele deixava os judeus e cria em Jesus. Olha só, Deus manda um igualzinho, né? Morreu, ressuscitou e agora, ó, se converta, porque o negócio lá é feio. Não caia lá. Não, estão querendo matar o homem. Então você vê que não adianta. Está sendo pregado. Cada um que pare para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Volta lá para Lucas, para nós estarmos encerrando. Aí ele diz no versículo 30, respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés, ou o pastor Nailton, ou os pastores que estão pregando, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. Tem mais um que voltou dos mortos, Jesus. Ele está falando, se não dão crédito a Moisés, se não dão crédito aos profetas, se não dão crédito ao pastor Nail, se não dão crédito aos pastores que estão pregando por aí, ainda que Jesus volte dos mortos e pregue também, não acredita. Então você vê que não é fácil para Deus salvar o ser humano, é uma luta. É trabalho 24 horas para Deus livrar o ser humano do inferno. Então o principal interessado em nós sermos salvos é Deus, não é nem nós. Sabe por quê? Porque nós não percebemos o risco que nós corremos. Nós não percebemos o diabo falar, não existe o inferno é aqui mesmo, só para a pessoa cair lá. Só para a pessoa não dar ouvido, só para a pessoa não se arrepender. Jesus, ele voltou dos mortos dizendo, olha, escolha a bênção. Escolha a vida, escolha a porta estreita, escolha o caminho apertado. Jesus falou ou não falou? Jesus está dizendo, olha, não vai para lá não, o caminho largo conduz à perdição. O caminho largo conduz ao inferno, né? Sirva somente a Deus, não sirva as riquezas, não seja avarento. Jesus voltou dos mortos dizendo, ó, escolha a porta estreita, escolha o caminho apertado, escolha a bênção, escolha a vida. Porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entrarão por ela. Deus, ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. E é lugar de choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Quem falou isso foi Deus. Vamos abrir lá em Isaías 66. É porque às vezes tem pessoas, sabe que aquela pessoa que não quer ir para o céu, ela acha que a gente prega uma palavra dessa querendo colocar medo nela. Ah, o pastor prega uma mensagem que põe medo na gente. Isaías 66, versículo 24. Quem encontrou diz amém? E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então está falando, quem está lá não morre mais, vai estar com o corpo, com o espírito, com a alma, sabendo quem é, sabendo a oportunidade que teve, lembrando que quantas vezes Deus chamou para se arrepender, para se reconciliar, para recomeçar tudo de novo com Ele. Então a pessoa vai estar na carne lá, e diz que a dor lá é 10 vezes mais do que a dor no mundo físico. Uma dor de dente que você tem, ela é 10 vezes mais forte. E ela não passa nunca, eternamente, por 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, 100 bilhões de anos, e a pessoa continua lá, queimando, porque ele diz assim, ó, e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morre. Sabe o que é verme? Porque lá não é mais ser, lá não é mais pessoa. Por estar lá carregado com todos os pecados que ela pecou na terra, porque todos os pecados acompanham. Então a pessoa já não tem mais forma. Então, por não ter forma de ser, que é feito a imagem e a semelhança de Deus, a Bíblia chama do quê? De verme. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne.
Então Deus falou: na terra lá tem Moisés, tem os profetas, ouça-no. Quem tem espírito, ouça, ouve o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Esse é o alerta de Deus. Toda a igreja se coloca de pé e aplaude a palavra do Senhor Jesus.